Olá, queridos alunos, tudo bem? Para a nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito do relacionamento interpessoal no trabalho, o perfil de comportamento dos nossos colegas de trabalho, certo? E para isso, eu peço que você vá até a plataforma Jacad, providencie o seu material para que a gente possa acompanhar o conteúdo, ok? Então, começando, o que é que nós vamos falar desse relacionamento interpessoal? Lembrando de que nós já estudamos em sala de aula que o comportamento, ele acontece por conta de como nós aprendemos com a nossa família, as nossas influências sociais, o nosso local onde nós estudamos, a religiosidade das pessoas. Então, todo o comportamento, ele tem uma base. Além de ser uma base biológica, como eu disse, sobre hereditariedade, família, de onde nós viemos, nós também repetimos e aprendemos a nos comportar dependendo do local onde nós estamos, certo? E aí, nesse caso, nós estamos falando sobre o nosso trabalho. O que é que acontece no trabalho? As pessoas se comportam, como eu disse, cada uma à sua maneira, mas nós temos os perfis. E um desses perfis é o comportamento passivo. O que é isso? Existe sempre, se não existe, se você não lembra de ter visto, talvez seja você, né? Existe no nosso ambiente de trabalho algumas pessoas que se comportam de maneira muito tranquila, muito aceitando, não questionando, não se impondo. Esse tipo de comportamento nós dizemos que é um comportamento passivo, onde aquela história de vinde a mim, esse colaborador, ele é muito passivo, tudo que eu peço geralmente ele faz. Em tarefas em grupo, muitas vezes ele não intervém muito, não participa. Então é um tipo de colaborador que muitas vezes nós temos que, vamos meu filho, vamos, senão o negócio não anda, sabe? Então esse comportamento passivo não é de tanta assertividade assim. É bacana a gente ter alguém que nós possamos pedir uma tarefa e ele execute, mas é um perfil de pessoa que não tem iniciativa, muito passivo, muito vinde a mim, não faz muito por onde. E nós temos esse tipo de perfil no nosso trabalho. Na verdade, nem só no trabalho, né? Na nossa família, nos nossos grupos sociais, nós temos esse perfil passivo de ser existente, certo? Um outro tipo de comportamento, outro perfil que nós temos é o perfil agressivo. É aquela pessoa, eu digo até que é totalmente contrário, né, desse anterior que nós falamos. O perfil agressivo é aquele tipo de pessoa que vai pra cima. Seja nas próprias palavras, tem gente que inclusive pode ser agressivo fisicamente, sabe aquele que vai pra cima, aquele que tromba no colega e não pede desculpas, aquele que não tem muita noção nesse sentido. O perfil agressivo é um tipo de pessoa que muitas vezes só coloca a sua necessidade, a própria necessidade dela, as vontades, tudo aquilo que ela quer. E aí muitas vezes não recebe, não respeita o que o outro tem, o que o outro precisa. O perfil agressivo, nós dizemos na empresa, que é aquele que só quer as suas vontades. E ele vai persuadir, ele vai tentar convencer de alguma maneira para que aquilo que ele quer aconteça. Então o perfil agressivo muitas vezes ele se supervaloriza e não leva em consideração a necessidade do outro. Beleza? Conhece alguém assim? Caso você não conheça, lembre-se, né? Se a gente não conhece alguém assim, talvez seja eu. Espero que não. E aí nós temos um comportamento assertivo. O que é isso? Vamos dizer que é o equilíbrio entre o passivo e o agressivo, porque em alguns momentos, dentro de uma empresa, dentro de uma relação social que seja, nós precisamos ter um perfil agressivo ou mais incisivo para que algumas coisas sejam feitas, né? Vamos lá, vamos fazer. Precisamos ser mais incisivos. E nesse caso do comportamento assertivo, acredito que seja um meio termo, sabe? Quando nós, muitas vezes, baixamos a guarda e ouvimos a necessidade do outro, fazemos aquilo que o outro pede e, em outro momento, eu preciso ir para cima, eu preciso ir lá e fazer. Então, o perfil assertivo, ele tem muita facilidade. Digo facilidade não é porque ele nasceu com isso, muitas vezes ele até foi treinado. Lembre-se quando alguns comportamentos que nós esperamos na empresa, eles são treinados. Então, esse perfil assertivo, ele vai ouvir a necessidade do outro, vai pontuar quando precisar, vai ser incisivo quando assim for necessário, e ele vai fazer esse equilíbrio, tá? Entre o calar-se e o falar-se. E é importante, para que esse perfil seja assertivo, veja lá o nosso próximo tópico, é a nossa comunicação. A comunicação é extremamente importante, vocês estudam isso em outra disciplina com outro professor,
mas a comunicação ela é extremamente importante para quê? A gente consiga colocar em ordem o que precisa ser feito na empresa, a gente precisa utilizar a comunicação ao nosso favor, de que maneira você vai dar uma ordem. Nós podemos falar o que quiser, mas cuidado como você vai falar o que quiser. Então a escolha das palavras, a maneira, o tom da voz, como você escolhe a falar com essa pessoa, isso é muito importante para que essa comunicação seja assertiva, certo? Um próximo tópico, inclusive eu gosto muito dele, que é falar sobre a percepção. O que é que você percebe que acontece à sua volta? Percebe o clima do grupo? Percebe a necessidade de um colega? Então a nossa percepção ela está ligada aos nossos órgãos dos sentidos. Olfato, tato, paladar. Observe, né? Então não quer dizer que alguém que tenha, que tem alguma deficiência vai ter a percepção alterada. Não, ele lembra lá, ele sempre vai super compensar a outra facilidade ali no caso que ele tem, né? Se às vezes nós temos um colaborador que é surdo, ele tem uma visão excelente, né? Então se nós temos um colaborador ou um colega de trabalho que não tem a visão, ele vai utilizar outro órgão do sentido de outra maneira, ele sempre vai compensar. Então a percepção é algo extremamente interessante e necessário da gente estudar, porque ela vai falar como eu noto o que está acontecendo aqui no meu grupo, certo? Extremamente importante. Nós vamos estudar isso bem a fundo em um outro momento. A empatia. Quem aqui já ouviu falar em empatia? Uma palavra que está tão famosa e tão em desuso muitas vezes. A nossa empatia é quando conseguimos nos colocar no lugar da outra pessoa. Entender a necessidade do outro, aquilo que ele precisa, aquilo que precisa ser feito naquele momento. É interessante nós ficarmos atentos à empatia, por quê? Dentro de um grupo social, dentro do nosso trabalho, dentro de algum grupo que você esteja participando, veja aquelas pessoas que conseguem se colocar no lugar das outras e entender o que o outro precisa. Às vezes, um bom ouvido, um ombro amigo, às vezes um conselho, um toque, olha colega, você está fazendo esse negócio aí, não está muito certo. Então a empatia é quando nós conseguimos auxiliar o outro. E a empatia só eu tenho, o outro tem, cada um tem a empatia à sua maneira. É importante sempre estarmos atentos ao que o outro precisa. Isso é empatia, certo? E o apoio. Por quê? Quando eu tenho empatia, eu consigo dar um apoio para o meu coleguinha, né? Imagina se eu não tiver empatia, se eu não tiver a percepção de compreender o que está acontecendo aqui comigo, né? A minha volta com os meus colegas. Então, se eu não tiver essa compreensão, essa percepção, tampouco vou ter a empatia, porque eu não estou percebendo o que o outro está precisando, certo? Então, aí através disso, eu tendo a percepção, entendendo o que está acontecendo à minha volta, eu tendo a empatia, eu vou poder dar o apoio ao outro. E lembre-se, qual é o apoio que você pode dar? Nós temos aquilo, nós podemos oferecer aquilo que temos, mas o que mais que você pode fazer, né? Romper essas barreiras para auxiliar o outro, certo? Esse é um material muito bacana, muito simples que a gente pode falar sobre alguns perfis de comportamento no nosso trabalho. Fique atento aos perfis de comportamento que você percebe com os seus colegas de trabalho, muitas vezes na sua família, com os seus grupos, né? Grupos informais, amigos, colegas. É extremamente importante que a gente fique atento aos tipos de comportamento. Agora que nós estamos estudando a psicologia das organizações, nós ficamos um pouco mais atentos, com a anteninha ligada sobre o que o outro está fazendo, certo? Obrigada a quem assistiu a aula até aqui e qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos!